Especialista em tecnologia de transição energética, armazenamento avançado, autor de vários artigos, com patentes concedidas e liderança em centros de pesquisa e manufatura de baterias. O nosso moderador recebe então o nosso primeiro palestrante, o Dr. Luiz Carlos Pereira da Silva, professor titular da Unicamp, Engenharia Elétrica. Seja bem-vindo. Especialista em eficiência energética e gestão da energia, coordena o campo sustentável e o CPT Infapesp, premiado por excelência acadêmica e liderança em transição energética. Bem-vindo, professor Luiz, por favor. Vamos receber o doutor Roberto De Luca. Bem-vindo, doutor Roberto. Vai nos apresentar o tema Importância do armazenamento na transição energética. Engenheiro eletricista. Bora para onde? Com mais de 25 anos no setor da energia, especialista em sistemas críticos e pós-venda, gerente de engenharia de produtos, relacionamento e parcerias na UCB Power. Bem-vindo também, doutor Roberto. Vamos receber o doutor Davi Noronha. Bem-vindo. Cofundador e CEO da Energy Source, possui mestrado em engenharia ambiental pela Universidade de Cranfield, experiência internacional e vai aqui também colaborar com o nosso painel. Por favor, professor Hudson, para a abertura, aí seguimos na sequência aí, conforme... Faltou o Renato. Faltou o Renato. É contigo ou não? Vamos seguir. Os Carlos, Roberto, Davi Noronha. Ah, não, faltou a apresentação do Renato. O Renato está com a gente também. Renato Florencio, por favor, da Marco Polo. Acho que está na outra página aí. Eu falei aqui, desculpa, falha nossa. Nada a se desculpar. Perdão, doutor Renato. Renato Florencio, engenheiro mecânico, com mais de 20 anos no setor automotivo, atuando em projetos globais. Hoje é gerente na Marco Polo, liderando iniciativas de mobilidade urbana inteligente, proporcionando alternativas e descarbonização. Nós tivemos a honra, a oportunidade de trazer um timaço do setor produtivo, da academia, para discutir esse ponto tão importante que é o armazenamento de energia, né? O Brasil tem uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo. Nos últimos 5 anos saímos de 30 gigawatts de renováveis para 90, um absurdo, um crescimento muito grande. Talvez com pouco planejamento, não com um planejamento que deveria ter feito, né? Nós temos dificuldades regulatórias, nós temos desafios na implementação de mais renováveis no setor, e aí eu gostaria de trazer a voz, a opinião de vocês, mas principalmente abrir para as perguntas, para a dúvida desse público tão seleto que a gente tem hoje aqui. Então eu gostaria de fazer o seguinte, um pai-bola bem rápido. Gostaria que vocês trouxessem do CPF de vocês, quem são vocês, para o CNPJ aí que vocês defendem, né? Um pouquinho, né? Soltar essas gotinhas aí, a gente fazer 5 primeiros minutos, um pouquinho do que é, o que são vocês, começando aí, vamos começar por ordem alfabética agora, do Davi, depois o Luiz, o Renato e o Roberto, salpicando aí um pouquinho do que é, de quem são vocês e o que a empresa que vocês defendem aqui, o escudo que vocês defendem, traz para o setor, né? Falando um pouquinho de tecnologia, de custo, regulamentação, reciclagem, cadeia de suprimento, onde é que está essa empresa envolvida nesse setor hoje? Obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Primeiramente, um prazer, Dr. Hudson, estarmos juntos. Já temos algumas iniciativas juntos nessa jornada. E falando um pouquinho do CPF, eu posso me definir como um empreendedor serial, porque até chegar na Energy Source eu tive o prazer de fundar 6 empresas, foram todas em tecnologia da informação, mas a Energy Source ela foi um passo a mais nessa jornada de empreendedorismo,
porque eu tive pela primeira vez a oportunidade de entrar num mundo bastante novo, necessário, que é o da economia circular, mineração urbana, recuperação de recursos, transição energética, porque nós nascemos para resolver uma das principais dores deste mercado de armazenamento de energia ou da transição energética. Eu gosto de dizer que a chave principal da transição energética se dá graças às baterias de lítio. As baterias de lítio são a solução que nós temos hoje para armazenar energia limpa, renovável, promover a mobilidade através dos nossos smartphones, dos nossos carros elétricos, drones e tudo que está vindo. E a chave dessa transição se dá graças às baterias de lítio. E a EnergySource, nós fundamos ela há quase 10 anos atrás, justamente para achar uma solução em economia circular. Começamos com o reuso, do reuso passamos para a reciclagem refino, logística reversa e também reparo. Há 4 meses atrás, fomos reconhecidos pelo Fórum Mundial de Economia Circular como a primeira empresa do mundo a fazer o que faz. Eu falava isso há 2 anos atrás, quando eu apresentava a Energy, eu falava, até onde eu sei, somos a primeira empresa a fazer. Depois de falar com os maiores players do mundo, visitar essas empresas no mundo inteiro, em quase todos os continentes, eu tive certeza que nós éramos a primeira empresa a conseguir criar um ecossistema circular, de economia circular. Mas foi muito bom ser reconhecidos pela União Europeia, quando vieram aqui, fizeram o evento, a primeira vez que o Fórum Mundial esteve aqui fazendo este evento, e a EnergySource foi premiada como o case mais completo em economia circular do mundo, onde concentrou esses 4 R's. Hoje nós atendemos mais de 90% das empresas automotivas, por exemplo, as maiores empresas de eletrônicos, né, para solucionar o problema do final de vida das baterias. É difícil resumir porque são 4 R's e eu tentei fazer o mais rápido possível aqui, mas é isso que a EnergySource é e é isso quem eu sou. Luiz? Bom dia, eu sou o professor Luiz Carlos, da Faculdade de Engenharia Elétrica aqui da Unicamp. Meu CNPJ sempre foi o da Unicamp. Eu coordeno aqui essa iniciativa do Campus Sustentável, que tem a ideia principal de usar o nosso campus, que tem o tamanho de uma cidade, um tamanho bem significativo. A gente tem 50 mil pessoas, professores, alunos, funcionários, na Unicamp, e mais algumas dezenas de milhares de população também que frequenta a nossa área médica, que é muito gigantesca, onde a gente está aqui, né? Então, é um ambiente muito interessante para a gente fazer experimentos em transição energética. O Campus Sustentável, o objetivo principal do Campus Sustentável é que a gente faça processos de transição energética acelerada aqui dentro. Então, a gente tem experimentação com as diversas tecnologias de transição energética, incluindo também o uso de baterias. Então, por exemplo, no tema de mobilidade elétrica, está aqui o professor Matos, que coordena o nosso projeto do ônibus elétrico, que a gente já opera na Unicamp há 5 anos, mais de 150 mil quilômetros. A gente já rodou com o ônibus da BioID aqui dentro do campus. Já rodamos também com o ônibus da Marco Polo há alguns meses. Ele está voltando para a gente experimentar mais. A Unicamp hoje, provavelmente, é uma das instituições que mais domina a operação de ônibus elétricos aqui no Brasil. Muitas pesquisas, muitos estudos voltados para a bateria, para alongar a vida útil, para maximizar a autonomia do ônibus, né? Para maximizar a regeneração de energia, entre diversas, tantas outras pesquisas feitas em mobilidade elétrica, usando o nosso campus como um laboratório vivo, né? Também a gente tem aplicações importantes de baterias aplicadas, por exemplo, aqui na nossa subestação Barão Geraldo, em projetos de P&D com a CPFL. A gente tem uma bateria aqui na subestação de 2 MWh, que a gente já estuda há alguns anos. E dentro do próprio campus a gente tem também uma bateria de 1 MW, 1,27 MWh, que compõe uma microrrede, que a gente chama de Campus Grid, que é uma parte do nosso campus, opera como uma microrrede, onde a gente integra bateria com energia fotovoltaica, com energia também de geradora a gás natural, com sistemas de comunicação avançada, né, conectando todos esses componentes, e prédios onde a gente tem quadro de distribuição inteligente, onde a gente tem desenvolvimento de AMS, né, sistemas de gerenciamento de toda essa infraestrutura, que pode operar de forma
conectada com a rede de distribuição ou também desconectado da rede. Então, já bastante experiência em projetos de P&D, com aplicações de bateria, na escala no máximo de megawatt, né? A gente tem também um laboratório aqui em Barão Geraldo, que é um condomínio, onde a gente vem já por mais de 10 anos desenvolvendo projetos. Primeiro, o projeto que a gente fez lá em 2014, chamado Telhados Solares, onde a gente aplicou geração fotovoltaica na maioria dos consumidores dentro daquele condomínio. Eram 47 consumidores, a gente ofereceu geração fotovoltaica para todo mundo, só 27 que aceitaram, 20 não quiseram, nem de graça, porque tinham medo de pegar fogo no telhado, de afundar o telhado, de dar curto-circuito, etc. Mas, ao longo do tempo, a gente fez vários projetos nesse condomínio, inclusive com carro elétrico, que a gente disponibilizou no condomínio, o pessoal ter contato também no projeto Emotive. Depois, com a agregação de baterias também nesse condomínio, e hoje também esse condomínio opera como uma microrrede, fica imune a blackouts. Então, também é um outro experimento que a gente utiliza nesse local para testar tecnologias de transição energética, né? O nosso grande desafio agora é sair da escala de megawatt para gigawatt, né? A gente está falando agora da grande necessidade de aplicação de armazenamento de energia em larga escala, né, em subestações de alta tensão, principalmente nas proximidades das grandes usinas eólicas e solares do Nordeste, onde a gente está vendo hoje acontecer o curtailment, né? Está vindo aí o primeiro leilão de capacidade no Brasil, já com previsão de contratação de 2 gigawatt, né, de instalação de sistemas de armazenamento em baterias. Então, o Brasil, na próxima década, aí, a gente vai ver assim, um crescimento exponencial, na minha visão, de aplicações de sistemas de armazenamento, como a gente já viu acontecer com energia fotovoltaica, com energia eólica. A mobilidade elétrica já está nesse movimento, né? E as aplicações estacionárias em baterias também, na minha visão, isso vai acontecer aí nos próximos anos. Também, outra aplicação importante que eu poderia destacar seria para os sistemas isolados, né? Tanto para as cidades amazônicas, hoje passando por processo de hibridização de termoelétricas com sistemas de geração fotovoltaica, o próximo passo seria também a agregação de sistemas de armazenamento em baterias para essas cidades amazônicas, em sistemas isolados. A gente tem bastante experiência com comunidades indígenas, né? Sistemas fotovoltaicos off-grid, incluindo baterias. A gente tem vários projetos que a gente participa, já participou no Amapá, no Pará e também no Amazonas, integrando essas tecnologias para melhorar o fornecimento de energia para comunidades indígenas amazônicas. Em todos esses processos que eu comentei, um gargalo muito importante é a capacitação profissional, pessoas capacitadas para trabalhar com essas tecnologias e também empresas experientes e capacitadas para fornecer esse serviço com segurança, né, com eficiência. No caso das comunidades indígenas, a gente acabou de inaugurar em São Gabriel da Cachoeira um centro de aprendizagem indígena em energia fotovoltaica para sistemas on-grid, off-grid. Para as comunidades indígenas, a questão da capacitação é ainda mais crítico. Então, a gente já formou agora em outubro a primeira turma de 40 indígenas que estão aprendendo a fazer instalação, operação, manutenção de sistemas fotovoltaicos, incluindo baterias de chumbo, também baterias de lítio. E a gente já tem aí mais 2 ou 3 turmas programadas lá em São Gabriel para fazer essa capacitação com a gente. Tem parceria aqui com o LESF também. Está ali o Tars, também é nosso parceiro nesse projeto. Muito bom. Eu passo agora a palavra para o Renato, pensando agora em mobilidade junto com o estacionário. Como é que fica aí, Renato? Obrigado, professor. Bom dia a todos. Agradecer ao professor pelo convite, né? Marco Polo sendo representado num evento tão importante para a gente discutir um pouquinho essa questão de bateria, né? Então, Marco Polo é uma empresa multinacional brasileira que atua no segmento de fabricação de carrocerias de ônibus e agora temos um modelo de negócio onde a gente tem a oportunidade de fazer um veículo completo. Então, a Marco Polo lançou um veículo urbano, elétrico a bateria, e o grande desafio, né, de entender esse ambiente todo, desse armazenamento de energia,
como que nós, como uma indústria carroceira tradicional, a gente migra para um segmento onde tem uma grande oportunidade, toda essa rota da descarbonização. Então, a gente atua muito fortemente em todos os segmentos de atuação onde tem um transporte de ônibus, e nós desenvolvemos soluções aonde a gente migra, né, de uma solução diesel para uma solução de tração elétrica. Para isso, existe um grande desenvolvimento de tecnologias dentro da Marco Polo. Acho que com muito orgulho a gente fala que é uma empresa brasileira, né, atuando no Brasil, mas com produtos globais, né. A partir da nossa engenharia no Brasil, nós conseguimos exportar veículos para mais de 140 países do mundo, né, e também expandimos o parque fabril da companhia. Temos 11 fábricas no total, sendo 8 no exterior. E dessas 8 no exterior, 3 já produzem veículos, né, elétricos, né, ou veículos hidrogênio, e que neles tem um acumulador de energia, tem uma bateria. O nosso papel como indústria e como engenharia é fazer um bom uso dessa tecnologia, escolhendo as melhores baterias do mercado, para que efetivamente o usuário, quer seja ele um simples utilizador do ônibus todo dia, né, ou um motorista, ou um gestor de frota, ou mesmo o gestor público e o operador, né, que eles possam entender todo o benefício, né, de migrar para uma tecnologia nessa rota da descarbonização. Então, acho que o papel nosso como indústria é oferecer essa solução e escutar muito o mercado, no sentido também de que essa tecnologia ela traga não apenas um benefício do meio ambiente, né, como é totalmente perceptível, né, a vantagem de um ônibus elétrico, a sua experiência do usuário, né, como melhoria de ruído, redução de poluentes, isso dentro do dia a dia das cidades, né, mas como também o custo operacional, né, como que isso traz um benefício, né, para todos, e que isso justifica a implementação dessa tecnologia. Então, acho que o nosso papel como indústria é fomentar essa vertente, né? Liberamos ônibus a bateria, né? Aqui rodamos aqui na Unicamp, né? É um chassi BYD com carroceria Marco Polo, né? Com o professor Madison, que está por aí, nós rodamos também o nosso veículo nacional integral Marco Polo, né? Acho que é uma curva de aprendizado. A gente percebe que veio muita tecnologia, principalmente asiática, para a nossa região, e a gente percebe a total necessidade das adequações para as nossas realidades, né? Nós já estamos hoje, podemos dizer, talvez na segunda geração de baterias, né? A primeira geração de baterias que está no primeiro veículo, a gente percebeu necessidades de adequações para que a performance do veículo seja mais aderente àquela nossa expectativa. Estamos liberando a segunda geração e já estamos trabalhando na terceira geração de baterias, né? Temos uma série de desafios, acho que ao longo desse debate a gente abre um pouco mais quais são os desafios e qual que é a nossa proposta, né? Mas acho que essa curva de aprendizado é fundamental para que toda essa cadeia, né, que se envolva na bateria, na eletrificação, aprenda e se adapte para essa nossa realidade, né? O pessoal da Energy Source tem feito um trabalho fantástico, né, olhando, né, o pós-uso da bateria, né, ou a melhor utilização daquela bateria que eventualmente para o veículo, talvez a gente não consiga mais aquela autonomia, mas já existe, né, esse mercado, né, racional, né, do uso da bateria, né? Acho que isso é muito importante, né? E também a visão de futuro, né? Toda a questão da eficiência energética do veículo passa por uma melhoria da tecnologia da bateria, né? E acho que ao longo do painel a gente detalha um pouquinho mais esse roadmap todo aí. Muito obrigado, Renato. Não menos importante, Roberto, por favor, fale sobre você, sobre a UCB Power.
Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Bom, a UCB Power é um rebrand da Unicuba. Nós somos os primeiros fabricantes de bateria de lítio aqui no Brasil. Nós já fabricamos mais de 100 milhões de baterias. Isso se deve porque a UCB ela fabrica baterias para o mercado 3C, ou seja, para telefones celulares. A gente é fabricante ou fornecedor oficial da Lenovo Motorola no Brasil. 10 de cada 10 celulares da Motorola aqui no mercado brasileiro são fabricados pela gente. E mais ou menos 40% da demanda local da Samsung. Desde 2016 a gente também desenvolve e fabrica na nossa unidade da Zona Franca de Manaus baterias para aplicações estacionárias. A gente está aí nas 3 principais vertentes, baterias para utility scale, para o LRCAP, sistemas de armazenamento estacionários aí. A gente está fazendo um trabalho muito forte aí, já em composição de cenários para fornecimento ao leilão de reserva de capacidade, na ordem de megawatt-hora, com clusters aí em container de 20 pés até 5 megawatt-hora. Na mesma vertente, a gente trabalha também aí nos sistemas isolados da Amazônia. A gente está terminando o comissionamento agora de um projeto de hibridização de uma usina térmica no município de Maués, onde a gente vai ter lá 1,5 megawatt-hora de bateria, com 1 megawatt de despacho, focado aí na hibridização e consequente diminuição do consumo de óleo diesel na geração térmica. Nos primeiros testes aí a gente conseguiu chegar nos números aí de aproximadamente 8 mil litros de diesel economizado por dia, A gente também trabalha na vertical para poder atender o mercado comercial e industrial, o mercado C&I. A gente tem soluções de BES focados no empilhamento de receita, basicamente em eficiência energética, onde a gente consegue prover para o cliente comercial comum economia efetiva de até 30% na conta de energia, em 3 pilares aí, onde a gente consegue fazer gestão de demanda, deslocamento de carga ou arbitragem de energia e correção dinâmica de fator de potência. E não menos importante, a gente também tem um trabalho aí de baterias focadas no mercado de telecom, distribuição fotovoltaica, está se popularizando bastante. Nesse ano nós vendemos mais de 10 mil baterias para aplicações em inversores híbridos no mercado de distribuição fotovoltaica. E a UCB também tem um trabalho muito forte, focado na diminuição da pobreza energética através do programa LPT, Mais Luz para Todos, onde a gente já forneceu mais de 60 mil baterias, com projetos onde a gente fornece somente as baterias para que os distribuidores possam integrar os sistemas SIGFIS e MIGDIS para atendimento aí a usuários na Amazônia Legal. E também a gente fornece projetos para algumas distribuidoras, aqui onde a gente fornece o próprio sistema totalmente integrado, e também o serviço de OEM por 5 anos, em contratos de 5 anos. Então, acho que tem bastante coisa para a gente explorar aqui. Os desafios são grandes de industrialização de baterias no Brasil. A gente tem algumas barreiras de política de Estado, a gente tem problemas de desafios tecnológicos, e a gente tem problema das ameaças internacionais também, bateria. Vale até uma sugestão, talvez no futuro, da gente discutir geopolítica de bateria, porque a bateria está muito relacionada com geopolítica, é um tema extremamente estratégico para os países. E uma coisa que a gente tem de sobra no Brasil é capital humano,
Então, cabeças pensantes, principalmente o trabalho que o professor Hudson faz aqui, o professor Madison e os demais pesquisadores aqui da Unicamp, eu acho que isso a gente tem de extrema qualidade, de sobra aqui, né? A gente só precisa de oportunidade, né, para colocar isso em prática. Obrigado, colegas, pela primeira rodada aí de discussão. Eu queria aprofundar aqui, colocar uma pergunta para a gente discutir e depois abrir para o público. Encorajo você já ir pensando nas possíveis perguntas aí para trazer para esse grupo seleto aqui. Então, pensando primeiro no Brasil, né, os desafios aí, como você colocou, Roberto, os demais colegas que trouxeram aqui, né, vou pegar o gancho, você ficou por último aí, você trouxe essa questão aí, como nacionalizar tudo isso aqui. A gente tem a honra de ter a Marco Polo, a Energy Source, o CB aqui como empresas nacionais e a Unicamp, representada pelo Luiz, empresas nacionais. Claro que nós temos o desafio e a oportunidade de trabalhar com colegas, empresas extremamente relevantes do exterior, né? As melhores baterias sendo feitas, quando a gente pensa no nível de célula, na China hoje realmente é impossível de pensar em competir em produção de células, mas em BES, outras tecnologias, é possível pensar, tem o processo de reciclagem aqui muito bem colocado, eu tive a oportunidade de conhecer a Energy Source, trabalho brilhante lá de logística reversa. Então eu queria abrir essa discussão com vocês aqui, começando agora com o Renato aqui da minha direita para a esquerda. Quais são os desafios que vocês enxergam, né, para fábricas de baterias, grande BES, microrrede, pequenas instalações, também P&D, né? Como é que a gente está vendo o P&D desde o TRL menor aos TRLs mais altos? Aí fiquem à vontade para explorar e conduzir da forma que vocês acharem mais relevante. Vamos lá. Bom, está cheio de desafio, né? Nós hoje, como indústria nacional, desenvolvendo produto próprio, né, com uma concorrência feroz, né, que veio da Ásia, né? Então, não falta desafio. Então, a gente passa por um desafio inicial, que é justamente os programas de desenvolvimento, né, e inovação, onde, num primeiro momento, a indústria ela acaba utilizando o recurso próprio, né, para poder iniciar os seus trabalhos de desenvolvimento. E foi assim que a Marco Polo iniciou. Então, fizemos um trabalho iniciado em 2017, final de 17, começo de 18, inclusive um trabalho com a Unicamp, né, com o time multifuncional, né, de tanto o pessoal de biológicas quanto o pessoal de elétrica e também algumas indústrias do setor automotivo, onde nós nos desafiamos a aprender como é que fazia um ônibus elétrico, né? Então, até então, uma iniciativa da Marco Polo, datada de 99 e 2000, num programa do PNUD, onde nós participamos de um trabalho do ônibus hidrogênio, né? Então, lá atrás, como carroceria, começamos a entender um pouco mais como que esse mundo da eletrificação, como que a gente faz uma bateria, como que a gente aplica uma bateria. Tivemos um ônibus que foi liberado para o mercado, num projeto experimental, e agora, 18, uma segunda fase, né? No início, o desenvolvimento ele nasce como recurso próprio, né? Então, acho que um dos desafios que a gente coloca para a discussão é como que esses recursos de TRL um pouco mais alto, eles circulam e eles entram um pouco mais dentro da indústria, para que a gente possa acelerar todas as resoluções de problemas, que é o dia a dia de um novo desenvolvimento independente, né? Sem ter uma matriz fora, né? A gente está fazendo tudo sozinho. Então, é um desafio bastante grande passar dessa barreira, né, do desenvolvimento interno. A segunda barreira é a cadeia de suprimentos, a cadeia de provedores. Ainda a gente tem como bateria, né, os grandes fabricantes que são de fora, né? Alguns fabricantes aqui no Brasil já estão começando esse caminho de montagem dos packs, montagem das baterias, porém ainda não temos
indústria capaz de fazer as células, né, pelo menos as automotivas, né, que a gente justifique um investimento que é bastante alto, né, para que produza-se as células no Brasil. Hoje tem alguns trabalhos de P&D, o Senai lá de Curitiba está trabalhando com esse conhecimento. Alguns outros fabricantes estão montando baterias no Brasil, mas ainda com células importadas. Então, acho que essa é uma segunda barreira, né? Acho que os nossos volumes ainda, de fato, não justificam, neste exato momento, ter fábricas no Brasil, mas como visão de futuro, né, e segurança energética, tem que se pensar numa forma de que essas células possam ser fabricadas no Brasil, né? Talvez um terceiro desafio, no caso da eletrificação, como implementar esses modelos de maneira sustentável. Falando em termos de ônibus urbano, algumas cidades no Brasil ainda têm dificuldade no sentido de financiamento, de como colocar produtos, né, nas suas operações, de maneira que aquela operação ela se pague. São Paulo, a cidade de São Paulo, o município, ele achou um caminho, né, depois de algum tempo ainda discutindo contratos, achou-se um caminho que passa por dinheiro público, subsídio. Então, o transporte coletivo de ônibus elétrico tem que passar pela discussão do financiamento público, né? Isso não tem jeito, isso é a forma como todas as grandes cidades do mundo resolveram o seu problema de eletromobilidade, né? Porque hoje a tarifa ela paga parte do diesel, a tarifa não vai pagar o custo do CAPEX e o custo de aquisição de toda a infraestrutura de recarga sem ter dinheiro público. Então, acho que esse é mais um desafio, né, que se não tivermos todas as entidades trabalhando em conjunto, né, a implementação da eletromobilidade ela vai levar mais tempo e, consequentemente, toda essa cadeia, né, ligado à tração elétrica, à energy storage, tudo isso tende a ter uma implementação um pouco mais longa do que é o nosso planejamento efetivo. Bom, a minha contribuição no painel sempre vai ser do aspecto mais do final de vida da bateria, mas, de alguma forma, a gente se conecta também no início desta cadeia e temos uma visão mais sistêmica. Falando da dor desse nosso setor de armazenamento de energia, eu acho que o principal tem a ver aqui, fazendo já um gancho, é a questão tecnológica. Porque é uma tecnologia que não está ainda nas nossas mãos e o Brasil demorou para se posicionar nessa direção. Então, são poucos centros de pesquisas que estão qualificados, e aqui a gente tem que reconhecer o mérito da Unicamp, que tem feito um trabalho brilhante, de alto nível, mas nós temos poucos centros olhando para a tecnologia no aspecto de desenvolvimento. Um passo antes disso é o domínio industrial, que aí realmente está anos-luz da nossa realidade brasileira. Dicas de passagem, nós somos um dos maiores países do mundo, mas nós não temos capacidade de ter uma fábrica de célula aqui, nem para abastecer a América Latina, que seria uma oportunidade muito estratégica, porque gostei do aspecto, bateria para mim também é geopolítica, tem um aspecto de geopolítica que envolve inclusive as tecnologias. Quando a gente fala de LFP, NMC, NCA e outras tecnologias, há um puxar estratégico geopolítico, né? A invasão das baterias LFP no Brasil tem vários aspectos, mas é a força geopolítica também que conta muito. E já falo de uma das dores, quando a gente olha para esse grande boom das baterias LFPs, que de fato são excelentes baterias, mas nós temos um problema no final de vida dessas baterias, sério, que é a parte da reciclabilidade. Esta bateria não paga a conta. Então, quando vai para o aspecto industrial, comercial, o que fazer com a bateria LFP no final de vida, na reciclagem, é um produto que não tem seu devido valor.
Diferente das baterias NMC, que por conter níquel, cobalto, você tem alguma coisa que ajuda a pagar essa conta na reciclabilidade. A União Europeia, os Estados Unidos, por exemplo, quando se trata do olhar geopolítico para as baterias de veículos elétricos, além da performance que elas oferecem, existe também o interesse desses metais críticos. Quero fazer aqui uma propaganda também. Nós somos a única mina de cobalto do Brasil hoje ativa. Por exemplo, porque o que nós fazemos lá no final de vida das baterias LCO, NMC e outras, NCA, é recuperar esse cobalto que hoje não temos uma mina de cobalto no Brasil. E no nosso caso lá, a gente, além de fazer o primeiro estágio, que é o Black Mass, temos a refinaria, fazemos a extração, produzindo sulfato de cobalto, é uma das nossas soluções. Então, eu quis encaixar aqui a visão da tecnologia, porque nós não fabricamos, nós não dominamos a indústria, né? Então, estamos assim aprendendo qual é a célula que nós vamos utilizar. Pouco nós temos, exceto, mais uma vez, a Unicamp faz um trabalho diferenciadíssimo nisso, mas pensando no todo, ainda a gente está muito aquém. Não temos uma tecnologia nossa indo direto para uma linha de produção escalada. Em escala mesmo. Estamos buscando aonde escalar alguma contribuição tecnológica relevante nas baterias. Diga-se de passagem, de 2013 para 2014, foi a tecnologia que mais recebeu patente no mundo. Né? E na frente os gigantes estão. Quando você pensa na CATL, BYD, a BYD que hoje fabrica carro, mas começou fabricando baterias. Então já tem um domínio, né? 70% da indústria de baterias está na mão dos asiáticos, China, Coreia do Sul ali, tem também algum potencial de contribuir nessa competição. E a parte de regulação, que aí seria uma longa história, mas eu já tomei muito tempo falando sobre a camada tecnológica, mas nós vamos sofrer muito por falta de clareza, de entendimento de políticas que regulem esse mercado upstream, downstream, em todas as direções. Há incertezas e zonas cinzas em todas essas direções, desde o início ao fim da cadeia, no nosso caso, que a gente sofre muito, porque temos uma planta que nunca chegou nem sequer 50% da capacidade para a sua reciclagem. Então, vamos derrubar o mito de que não existe reciclagem, porque existe e nós sofremos porque a bateria não chega para a gente. Mas a tecnologia existe, nós somos referência disso mundo afora. Isso retrata bastante as nossas operações, né? E ainda para você é mais difícil ainda, né? Porque você ainda tem que esperar todo o life cycle da bateria, né? Todo o ciclo de vida dela para ela poder chegar para você, né? Então, mas essa é uma questão muito importante, porque a gente fabrica baterias, né? E aí tem um detalhe importante nessa frase, que é: nós fabricamos baterias, não fabricamos células, né? Então, 100% das células que nós utilizamos na fabricação, seja de bateria para o mercado 3C, celulares e notebooks, quanto para packs de bateria, desde utilização em sistema fotovoltaico residencial até utility scales, são de origem chinesa, né? Não dá nem para falar asiático. E é muito difícil competir, porque quando você diz, por exemplo, 70% das fábricas de célula estão na Ásia, 90% das células são fabricadas na China, né? E é difícil competir com um player que leva baterias como uma política estratégica de Estado, né? De soberania, né? Tem alguns analistas que chamam a bateria de lítio como novo petróleo até. Mas voltando para a parte das dificuldades, eu acho que tem oportunidades, né, que dentro das dificuldades que nós temos, de viabilizar esses desenvolvimentos, por mais que a gente não consiga fabricar células localmente, mas esse conhecimento que nós adquirimos é importante para a gente poder desenvolver metodologias, por exemplo, de controle de qualidade de células, até porque a gente vai receber isso aqui e a gente precisa testar que realmente a gente está recebendo o material Tier 1 para poder fabricar. A parte de análise de impedância de baterias, né? Tem um monte de tecnologia aí que a gente consegue
agregar valor, né, utilizando o nosso capital humano. Uma delas é a cadeia de valor hoje está concentrada, e prova disso é a atividade que a gente faz na manufatura, pegar a célula e transformar ela num pack e depois transformar ela num sistema. E eu acho que a gente tem total capacidade e a gente faz isso acontecer, obviamente aproveitando de algumas oportunidades, porque a gente fala lá no CB que a gente tem a engenharia de desenvolvimento de produto e soluções, e a gente tem uma outra área que é a área de engenharia fiscal, né? Só procurando as oportunidades. Então, hoje a gente fabrica lá na Zona Franca com incentivo até 2073, que não tem hoje, em área suframada, então com todos os benefícios do Suframa, e também sobre o incentivo do Ministério da Ciência e Tecnologia de processo produtivo básico, né, o PPB. E isso faz com que a gente seja tão competitivo do que o nosso concorrente importando, ou até mais competitivo do que o nosso concorrente importando a bateria direto da China, né? E isso é uma questão de sobrevivência para a gente, porque diferente disso, pelas questões que a gente tem aqui no Brasil, inviabiliza, né? E a gente combina essas duas situações, né? Fabricar o pack de bateria na Zona Franca de Manaus e trazer esse pack para a nossa unidade de Extrema, onde existe um benefício do governo do Estado de Minas Gerais, aonde a gente consegue isenção do imposto estadual para poder compor os sistemas, né? Então, muitas vezes há essa triangulação. Imagina, eu vou fornecer para o Sigfis lá na Amazônia, eu fabrico a bateria em Manaus, mando para a Extrema, componho o sistema e mando para o Estado do Amazonas de novo, né? Para aproveitar toda essa engenharia fiscal. Então, na minha opinião, falta uma política que hoje tem alguns estados que têm esses benefícios, mas falta uma política, quando eu falo de estado, uma política governamental, né, para a gente poder, de maneira consistente e duradoura, desenvolver tecnologias, né? Não só em termos a nível de célula, que eu concordo com o colega, a gente está no mínimo 15 anos atrasado aí, em termos de fabricação em escala, né? Não em termos de pesquisa, enfim. Até porque, por exemplo, dentro da Unicamp hoje a gente fabrica células de íons de sódio, por exemplo, não é isso? Né? Então, assim, em termos de conhecimento técnico e capital humano para poder desenvolver as coisas, a gente tem, mas a questão as coisas se viabilizam em escala, né? E é tão importante isso, por exemplo, só dando uma finalização aqui, eu tive em outubro agora na China, e quando eu estive lá, aconteceram duas coisas muito interessantes, né? Uma delas é que o governo chinês ele proibiu a exportação de misturadores de material ativo para a catodo e anodo de célula, né? E a outra é que o governo lançou um programa interno reservando capacidade para sistemas BESS, para utility scale, né, para serviços ancilares à rede, de só 100 gigawatt-hora. Né? Então, a gente vai fazer um LRCAP de 2 gigawatt-hora. Né? O que esses dois movimentos mostram? Primeiro, mais uma vez, fabricação de células é estratégico, né, e questão de soberania para o governo, né? E segundo, o governo incentivou massivamente a criação de fábricas de células de lítio na China para poder inundar o Ocidente com baterias LFP e difundir a tecnologia mundialmente, né? E uma vez que essa demanda interna da China diminuiu, porque os incentivos de EV caíram, o governo precisa garantir para toda essa turma que ele incentivou e subsidiou que as fábricas vão continuar de pé. Então, ele abre lá uma reserva de capacidade de 100 gigawatt-hora para que as fábricas continuem operando e que ele possa exercer a estratégia geopolítica dele, né? Então, isso é um pouco até para a gente fazer um comparativo do tamanho que a gente está, do potencial que a coisa tem, né?
Bom, eu acredito que nesse primeiro leilão agora de 2 GB, né, nossos nacionais não vão ter muita chance contra as gigantes chinesas. Vai ser bem difícil, vai ser uma briga aí para os grandes chineses, né, os grandes fabricantes, na minha visão. Mas nós estamos falando de 2 GB no próximo 1, 2 anos, né? Mas o que será que vai acontecer daqui a 10 anos? Né? Porque a gente comentou que a matriz elétrica brasileira cresceu quase 100 GB em 10 anos. Será que em 10 anos a gente não pode ter 30, 40, 50 GB de armazenamento? Eu acredito que sim. Então, essa escala que a gente precisa para desenvolver a indústria nacional, eu acho que ela vai acontecer. E eu acho que nesse prazo, que não é muito longo, acho que o Brasil tem, sim, chance de ter uma fábrica de células aqui, né? A gente já tem os nacionais aí aparecendo, vamos citar a WEG, a Moura, também aqui é o CB. Aliás, a CB é nossa parceira lá no projeto de São Gabriel da Cachoeira, doou 2 baterias de lítio lá para o nosso centro de treinamento também. Então, eu acredito que essa escala virá rapidamente, trazendo chance significativa da gente ter uma fábrica aqui de células, né? Veja que o Brasil, a gente cresceu nossa matriz em 100 GB, só que a gente tem 250 GB, como foi mostrado aqui, mas a gente tem potencial para chegar a 1000 GB em 2050. A gente está com fabricantes, com investidores prontos, preparados, esperando o nosso setor de energia eólica offshore virar realidade, né? O Brasil pode ter energia renovável para fabricar aço verde, cimento verde, hidrogênio verde, fabricar baterias. Essa é uma vantagem competitiva que poucos países no mundo têm, né? Eu acho que isso vai acontecer. Veja que a gente perdeu esse timing na fabricação de módulos fotovoltaicos, né? Mas eu acredito que na área de carros elétricos, isso está acontecendo já de uma forma diferente aqui no Brasil. Toda semana eu vejo uma fábrica de carro elétrico sendo inaugurada. Ontem mesmo inaugurou uma no Ceará, né? Mas só é montado aqui. Mas, aos poucos, a composição nacional dessas tecnologias vai crescendo, né? Então, eu acredito que a gente vai ver muita mudança no setor aqui no Brasil nos próximos 10 anos, até 2050, e que esse movimento que a gente acha gigante de 100 GB na nossa matriz, a gente vai ver coisa muito maior acontecer, porque a descarbonização ela depende de mais eletrificação, né? Vai ser um processo lento. A gente reconhece a dependência que a nossa sociedade tem do petróleo, do gás natural, mas se a gente quiser falar de descarbonização, a gente vai ter que falar cada vez mais de eletrificação, né? A gente viu na COP que esse debate é difícil, né? A tal rota do caminho, como é que é mesmo? A rota como é que eles estão dizendo? O roadmap, mapa do caminho, né? Para a transição energética 2045, para limitar o aquecimento em 1,5 graus, saiu sem consenso, né? Não tem documento consensual, não saiu desse documento da COP. Mas vai ser inevitável, né? Que esse processo de crescimento das matrizes elétricas nos países que têm esse potencial, isso vai acontecer. É de interesse da própria China, ela tem um plano para descarbonizar a economia. Então, ela vai ter que trazer fábricas de baterias para outros lugares. O Brasil tem grande potencial para trazer para cá, na minha visão. Temos tempo para uma pergunta? Gostar para os colegas. Já temos aqui. Aí. Boa tarde, parabéns pelas apresentações, pela oportunidade. Realmente a gente tem uma oportunidade muito grande. Meu nome é Orlando Ribeiro, eu fui CTO da Petrobras, agora estou trabalhando com advisor de startups. E me chamou um pouco a atenção o fato de muitos senhores terem mencionado as startups. Por acaso, eu trabalho como advisor de startup, se chama, eu sei que o Hudson trabalha com elas também, eu vou falar alguma coisa que é muito cara ao seu trabalho. Uma startup chamada Voltpeak, que está desenvolvendo bateria de estado sólido, bipolar, e tem um projeto de fabricar essas baterias com impressora 3D, que não só aceleraria muito o processo de fabricação,
como permitiria testar vários materiais para a composição dessas baterias, resolvendo aí vários problemas da montagem das células e da disponibilidade de material. Então, sugiro que os senhores conheçam essa startup e outras que certamente podem propor várias soluções para o que a gente tem de problema hoje. Bem rapidamente, amanhã, 10 horas, nós teremos pitch de 3 startups aí, tem linhas de bateria, tem sistema de recarga de eletropostos, tem biogás, tem algumas frentes interessantes que nasceram dos centros que aqui estão apresentando ao longo desse evento. Muito bem. Eu vou passar a palavra para os colegas comentarem sobre os pontos deles, mas eu convido todos, aproveito a oportunidade para convidar todos para amanhã, para essas apresentações e discussões. E aí passo para também comentar sobre os possíveis projetos e a finalização, já a última palavra de vocês. Como mensagem final da Marco Polo nesse evento, é muito forte, né, os trabalhos da empresa na rota da descarbonização. A gente acredita muito em ter soluções ecléticas e multi-energias, né, para o nosso mercado. Conhecemos muito bem aí as condições do nosso país, então vai ter espaço para todas as tecnologias, por isso que a gente investe, né, desde ainda de trabalhos com combustíveis líquidos, né, combustíveis descarbonizados, passando por os carros a bateria, né, já tem ônibus rodando em São Paulo, Porto Alegre, em mais de 30 cidades no Brasil, com essa tecnologia totalmente nacional, né. Acho que isso é bem importante salientar essa capacidade do desenvolvimento. Estamos trabalhando num veículo elétrico, onde a gente consegue ajustar um pouquinho o tamanho da bateria e fazer uma geração on-board de energia através de um gerador etanol. Ele entra nessa rota da descarbonização e a gente tem uma alternativa de não precisar ter um recarregador de energia elétrica num ponto de recarga. Você para esse ônibus num posto de combustível, você enche o tanque de etanol. Esse etanol, ele aciona um motor gerador que, por sua vez, carrega as baterias. Então, a gente faz uma brincadeira que é a autonomia infinita de um veículo elétrico que você não precisa parar nunca para recarregar com uma tomada. Então, é mais uma alternativa brasileira, né, para que a gente dê essa oportunidade de eletrificar, né, o interior do país, onde a gente sabe que a energia elétrica tem a sua dificuldade de chegada. Estamos trabalhando no ônibus hidrogênio, que é mais uma alternativa para veículos elétricos de longa distância. Ele vai ter uma bateria também otimizada para que a gente faça esse equilíbrio com o fuel cell. Ou seja, não vai faltar alternativa de tecnologia da indústria nacional e que a gente utilize tudo isso de maneira racional para que realmente tenha um resultado operacional e um custo total de propriedade, né, que seja racional, e que a gente não coloque puramente lá um carro sem que ele esteja em acordo com as nossas necessidades. Acho que essa é a principal mensagem e contribuição da Marco Polo para essa rota da descarbonização. Qual o nome dele? O nome? Esqueci aqui o nome do senhor. Orlando? Bom, eu não consigo definir, porque a gente ainda é uma startup numa fase de scale-up, com uma fábrica de 3.000 metros quadrados, que é um tamanho muito importante para essa indústria global. Mas nós começamos no dia que alguém falou para mim assim, em 2019, David, você precisa fazer um pitch. O que é isso? É de comer, mas eles falaram de um jeito que era tão importante, e eu fiquei com vergonha de falar que eu não sabia o que era pitch. Falei, faço o pitch sim. Depois eu corri atrás para saber como fazia o pitch. Tinha 15 dias para aprender. Mas isso foi em 2019, foi a primeira vez que eu fiz um pitch na época, dentro da Fiesp, e o fundo que ouviu o meu primeiro pitch foi o pessoal da EDP Ventures, e que nos inseriu num plano global de aceleração, um Up Innovation, com eles, 74 países,
e fomos os finalistas. E de lá para cá eu entrei nessa jornada dolorosa dos fundos, VC, Venture Capital, Corporate Venture Capital. Captamos o primeiro cheque da Jaguar Land Rover fora dos Estados Unidos e de UK. Foi o primeiro investimento da Jaguar Land Rover numa empresa brasileira, numa startup, diga-se de passagem. Porém, contudo, entretanto, a minha contribuição do lado de cá, o Brasil tem muito que aprender. Os Ventures Capital aqui estão fazendo uma bagunça. Falei demais. Por favor, essa parte vocês podem me comprometer. É porque alguns Venture Capital... Não, vou fazer a contribuição, pode gravar e pode fazer o corte se quiser. Alguns Venture Capital brasileiro têm mentalidade de private equity. E é um predador que acaba com o empresário brasileiro, com o empreendedor brasileiro. As grandes corporações que deveriam dar a mão para as pequenas empresas ou valorizar os pequenos empreendedores fazem um movimento contrário, querem copiar a ideia, não querem estimular que aquela empresa se... Eles querem comer o boizinho, lá, o bezerrinho, antes da hora. Então, olha, eu acho que aqui é uma excelente contribuição para quem vive na pele e viveu, está vivendo o processo. Tá? Então, temos muito que aprender como ecossistema de inovação, Open Innovation. Os fundos precisam aprender mais, as grandes corporações precisam aprender mais, a academia, desculpem também, eu tenho que falar, a academia tem que entender que é um bicho diferente, porque a academia também sofre, porque a academia vem com a história bonita do TLR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem o dinheiro do mundo inteiro para fazer o que eles querem, mas lá na frente o empreendedor não está interessado no artigo ou na patente. Eu tenho patente, tenho artigo, legal, mas nós precisamos da nota fiscal. O negócio é ficar de pé na nota fiscal, tem que ser sustentável economicamente. E, às vezes, o ecossistema, o capital ali, o capital market ali, o mercado de capitais, a academia, o startup, o mercado, até o cliente, gente. A gente como empresa, tamanho que graças a Deus a gente aprendeu a fazer rápido, mas foi difícil. Você imagina, a primeira empresa que nos procurou em 2019 foi a Toyota. Aí vem a Toyota com o padrão que ela é de grande corporação, para fazer negócio com a empresa desse tamanho. Mas no final deu certo. Hoje a gente atende 90% dessa indústria. BMW, Renault, Audi. Somos o único centro de reparo da Renault, fora da Renault, no mundo inteiro. Somos responsáveis por todas as garantias da Renault no Brasil. Mas não é fácil essa jornada, gente. Eu tenho que agradecer muito a Deus por nos dar resiliência. É um time que é de herói. Meu time de pesquisadores, PhDs, doutores, que a gente tem CLTs dentro da empresa, que imagina que manter uma folha de pagamento com esse nível de pessoas, o Lutz conhece alguns, tem uma doutoranda nossa que está ali junto, não é fácil. Então, acho que esse recado aqui meu ele acaba sendo importante e eu encerro por aqui já, tá bom? Os desafios são enormes, mas existe bastante oportunidade e eu acho que também dentro dos desafios surgem as oportunidades, né? Só complementando a parte do discurso do colega aqui, eu acho que também é possível que a gente tenha fábricas de células no Brasil a partir do momento que a região demande ali a quantidade mínima necessária para viabilizar uma fábrica, mas eu acredito que vai ser de players internacionais que vão trazer a cadeia para cá, sabe? Então, vai ser com tecnologia própria, eu acho muito difícil. Mas tem um outro ponto, ali a gente falando de transição energética, né, que eu gostaria de mencionar aqui, que é uma leitura que eu faço, que a primeira etapa da transição ela já aconteceu, né? Hoje a gente tem uma matriz energética com mais de 80% de fonte renovável, uma penetração solar enorme, né, por volta aí de 22%. Eu vi, me preparando para vir para cá, um estudo da ONS, onde a tendência juntando solar e eólica, a gente vai ter 40% até 2029. Né? E o desafio / oportunidade que nós temos é transformar toda essa fonte não despachável em despachável. Né?
que quer dizer isso? O sistema elétrico brasileiro ele não precisa de mais fontes, isso é um crescimento orgânico, né? A adição de energia renovável, principalmente de fonte solar no sistema, ela é orgânica, né? A não ser que a gente tome mais porrada regulatória aí para barrar, né? Mas o time agora é de transformar essas fontes intermitentes em despacháveis, né? A gente conseguir armazenar essa energia durante ali a baixa demanda de consumo, né? Tá falando para o Whitson, eu fiz uma apresentação para mostrar o patinho aqui na tela, né? O nosso pato não está com tanta escoliose assim como na Califórnia, mas ele tende a ter, né? Principalmente com o aumento da penetração de renováveis, que por mais que algumas alterações regulatórias tentem brecar, frear isso, é infreável, né? E tem parte disso que a gente hoje a gente tem mais ou menos, se juntar a geração centralizada e distribuída, a gente tem mais de 60 GB no sistema, 4 milhões de usuários, né? E aí tem uma outra oportunidade também, que é da gente fazer as micro-redes ali despacháveis, né? Então, um sinal de que isso está acontecendo foi a gente introduziu alguns produtos no mercado para atender o mercado de distribuição fotovoltaica. Então, hoje a gente tem uma bateria que é compatível com mais de 15 marcas de inversores híbridos diferentes, onde você consegue mudar o protocolo de comunicação no LCD da bateria ali, né? Então, se tornou bem popular por conta disso. E as vendas estão crescendo exponencialmente, né? Então, eu entendo que a gente não vai ter um modelo tão estado da arte como o australiano, por exemplo, onde cada microgrid se comunica com o operador nacional e ele tem um BES gigante nacional que ele pode carregar e despachar a hora que ele quiser, né? Mas a gente vai ter esse movimento aqui no Brasil, e aí tem a oportunidade, né, das pesquisas. Eu acho que a oportunidade está em não a gente tentar fabricar célula na mesma competitividade de outros players, né, gigantes aí, mas a gente agregar valor, a parte de controle, né, a parte de BMS, eu acho que tem uma oportunidade muito grande. A gente não tem hoje uma BMS nacional comercial, né, com os algoritmos de predição de estado de carga, algoritmos de predição de estado de saúde de célula e bateria, né? Eu acho que tem uma grande oportunidade aí. O investimento não é tão grande quanto você fabricar células, né? E a literatura está disponível para que a gente possa absorver e aprimorar ela ao cenário local, né? Então, por mais desafios que a gente tenha, eu acho que está recheado de oportunidades, né? E a gente precisa também unir forças, né? O setor privado com as instituições para a gente conseguir alavancar algumas políticas aí que viabilize isso, porque realmente depender 100% do investimento privado é complicado, né? A gente também do lado da corporação a gente tem que fazer a conta fechar, né, dar lucro, e a gente usa de alguns artifícios, né, para conseguir investir em pesquisa e desenvolvimento, mas utilizando 100% de recurso próprio, a gente não tem um ambiente favorável para isso aqui, né? Obrigado, pessoal. Bom, em relação a startups no setor elétrico, assim, as experiências que eu acompanhei, infelizmente, não foram bem sucedidas. Na minha opinião, falta estratégias de financiamento para essas startups, principalmente nos estágios mais profundos aí da cadeia de inovação, né? Aqui em São Paulo, a gente tem um suporte da FAPESP para desenvolvimento inicial. Depois, a gente consegue colocar essas startups em projetos de P&D, onde elas sofrem alguma aceleração, mas, quando sai dali, como foi dito, ainda são bezerrinhos, são jogados aos leões, então, para competir com as chinesas de novo. Então, infelizmente, o que eu vi assim, foram muitas startups ou desaparecerem, ou tiveram que encontrar um nicho de aplicação muito específico, onde essa concorrência não é tão violenta, né? Então, a gente tem que ainda aprender bastante, realmente, para fazer esse processo ganhar vigor no Brasil. Eu acho que isso é muito importante para a gente ter desenvolvimento tecnológico real aqui, né? Em relação a projetos futuros e aplicações, né,
Bom, o que eu pretendo, nos próximos 10 anos, é estressar ainda mais esse uso do nosso campus como um laboratório vivo. Então, hoje, por exemplo, a gente já tem essa grande experiência em operação com ônibus elétrico. Mas a gente está articulando para trazer ônibus a hidrogênio, ônibus a biometano, ônibus 100% a biodiesel. A gente quer usar o nosso campus como um laboratório vivo para estudos da mobilidade urbana de baixa emissão. E aí a gente tem que produzir todos esses combustíveis aqui. Então, a gente está desenhando um hub de energia sustentável na Unicamp, onde a gente vai trabalhar com nexos, energia, água e alimentos. A gente vai ter uma usina agrovoltaica de 5 megawatts. E vamos produzir, boa parte dessa energia vai ser para fazer projeto de P&D, produção de hidrogênio verde, produção de biogás, biometano, combustíveis sintéticos, né? E com o objetivo principal de ter esse conjunto de tecnologias aqui dentro da universidade, principalmente para formar profissionais em todas essas temáticas, né? Na área de armazenamento, também diferentes tecnologias de armazenamento em baterias, ou até outras formas de armazenamento, também a gente pretende colocar nesse hub. Então, esse é o projeto que a gente está desenhando para a Unicamp nos próximos 10 anos e que faz parte do RIDS, né, que é o Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável da Unicamp. A Unicamp tem uma área para implantar esse projeto, que é a Fazenda Argentina, né, que é uma área de 145 hectares que a Unicamp adquiriu e está desenhando, né, para as próximas décadas, desenvolver nesse ambiente não novas faculdades, novas escolas, mas grandes centros de pesquisa e desenvolvimento na área de sustentabilidade, sendo uma das áreas mais importantes dentro do RIDS a energia, né? Entre outras, que vão também ser implantadas ali. Então, esse conceito de laboratório vivo, projetos piloto, experimentação com tecnologias e com projetos concretos, né? É o que está no nosso roadmap aí também para os próximos 10 anos. Gostaria de agradecer todos os colegas que se locomoveram até aqui, agradecer imensamente a plateia, que já está na hora do almoço, deve estar desesperada aí para almoçar, ter paciência e ouvir. Com certeza, juntos, nós todos somos mais fortes para construir um desafio extremamente arrojado, que é melhorar a qualidade da energia elétrica no Brasil, nos sistemas de recargas, nos veículos elétricos, em todas os desafios são enormes, né? E as oportunidades também, como os colegas colocaram aqui. Então, vamos agradecer os colegas, os panelistas, todos juntos aí. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Lourdes. Vamos entregar uma recordação aqui. Passa as mãos do professor, aqui com ele. Muito obrigado. Claro. Muito obrigado pela compreensão. Obrigado. Nosso coordenador, professor Lúcio Zanin. Muito obrigado. Parabéns pela brilhante exposição. Vamos encerrar esse nosso período matinal. Antes, vamos tirar uma foto aqui, por favor. Virados aqui para a Carla. Ela manda. Deixa eu ficar conforme a foto aqui, ó. Ótimo. Siga as ordens explícitas dela, por favor. Encerramos então esse nosso painel, retornamos às 14 horas.